Esse título tava batendo, né, na tua porta há um tempinho já, né? Tava merecendo uns títulos ainda. Existem clubes que tu sabe que tu tem que conquistar títulos. É obrigação de quem trabalha no São Paulo, no Inter, no Grêmio, no Corinthians, no Fluminense, no Flamengo, saber que vai ter que conquistar títulos. Mas há momentos desse processo de trabalho em que o título não vem. Em que tu tem que preparar o ambiente para que o título venha. Isso às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem o título. Aí, entre aspas, justamente nessa derrota, né? Foi, no dia 6 de maio nós fomos classificados e aí eu saí do clube. Mas teve um agravante também pela eliminação contra o Juventude, né? Duda, assim, eu já sentia que O clima... que já tinha chegado o momento, que eu tinha passado por muitas parado, era o dia do jogo, as pessoas estavam indo pro jogo, né? Então, tu estava em Porto Alegre? Eu estava em Porto Alegre e eu tô parado assim no táxi com a minha família, inclusive com o meu irmão, acho que estava junto comigo, que está aqui hoje. E abre o vidro e tá um carro de torcedores, os caras olham para mim assim, dizem assim, pô, tu é o Rui? Eu pensei, puta, agora Vou apanhar. vou ser xingado. Aí o cara olha para mim e diz, pô, cara, queria te agradecer porque a gente está na final, a gente vai pro campeonato e a gente sabe que tu fez um trabalho, não sei o quê. Puta, aquilo no momento emocional que eu tava, com o pai no hospital, Foi um carinho. mexeu demais comigo, assim. Pretende 50% porque o resto é um jogo. A bola bate na trave, sai, o goleiro defende, bate nas costas do cara, entra. Se tu for incompetente nesse 50%, tá morto. Mas é um jogo, né? Então, assim, mas quanto mais tu tens convicção no teu ambiente, tu diminui muito esses outros 50% de sorte. Por quê? Porque as pessoas confiam, as pessoas começam a te olhar com confiança, as pessoas sabem que tu tá preparado para perder, porque a gente perde mais do que ganha, não tem jeito. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que vocês sabem toda segunda-feira e também nas quintas-feiras aqui no canal. Já estamos em 2024. Esse é um dos primeiros assados que a gente está fazendo nesta temporada de verão. Então a gente tá de bermuda, tá? Camiseta. Estamos no litoral gaúcho. Pegamos alguns personagens do futebol brasileiro para trocar ideia. Afinal, tem gente que ainda tá aí, né, dando aquele rolezinho na beira da praia. Então, estamos aqui. Onde está a notícia, o assado vai atrás. E antes da gente começar este churrasco aqui no litoral gaúcho, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Batemos os 400 mil inscritos no ano passado e queremos bater 500 esse ano. 500, tá? Então, não pare de se inscrever. Se você porque às vezes eu descobri que muita gente olha e não é inscrito. Então te inscreve, deixa o like, compartilha, comenta e faz o diabo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vinheta, que depois tem uma entrevista que eu queria há muito tempo fazer, porque tem muita história boa. E o homem foi campeão ano passado, né? Então tem mais história para contar. A gente volta com o executivo do São Paulo, Rui Costa. Agora, e a gente já volta. Agora sim a gente está de volta em definitivo, aqui diretamente do Litoral Gaúcho para trocar ideia com o executivo de futebol, Rui Costa. Uma salva de palmas. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Feliz de estar aqui contigo. Acho que era um Tava desejo. Me devendo. Tava devendo. Tava. E começar o ano nessa vibe tão legal que tu um transmite pra gente é muito, muito bacana. Tô Pô, muito feliz aqui. Eu agradeço, velho. Eu agradeço mesmo. Tia, olha aqui, a gente queria falar um tempão, né? E o Rui foi campeão da Copa do Brasil. Tia, esse título tava batendo, né, na tua porta há um tempinho já, né? Tava merecendo uns títulos ainda. Eu acho que desde a minha saída do Grêmio, né? Eu saí no ano que o Grêmio conquista o título da Copa do Brasil. Tu é um dos participantes ativos daquele time, né? Era um título que obviamente marca a carreira de qualquer profissional. E o São Paulo me deu as condições de conquistar esse título, como conquistei também no Atlético Paranaense, na própria Chapecoense. A gente ainda avalia muito o trabalho do executivo pelo título, né? Mas tem muito mais do que isso. Tem outros caminhos que a gente tem que percorrer, mas a conquista inédita no São Paulo de um título marca, né? que
que o São Paulo não tinha, né, e ter podido fazer parte disso foi muito importante na minha carreira. Tu começou falando um negócio que é curioso, assim, as pessoas avaliam o executivo pelos títulos. Por onde as pessoas deveriam avaliar o executivo, na sua opinião? Sobretudo pelo legado que o profissional deixa, né? Porque haverá momentos em que tu não vai ter a possibilidade de conquistar o título. São 20 clubes na Série A, só um conquista, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Será que tu tem 19 incompetentes no processo? Não. Às vezes tu tens a necessidade de reconstruir o clube, de colocar o clube em protagonismo de novo, de fazer vendas, de lidar com um clube que não tem capacidade competitiva como tem outros, né? Quando eu saio do Grêmio e vou para a Chapecoense, qual era a grande meta nossa? Reconstruir o clube na sua rotina. Tá, mas ali era mais, assim, ali era mais cristalino de que a Chape não teria uma condição de ter título. Ali era a reconstrução. Claro, né? mas e o título veio. Né? O catarinense, né? O catarinense da época, né? Talvez o maior título, não, o catarinense e a vaga para a Copa Libertadores da América, que hoje é uma coisa tão comemorada por clubes de altíssimo nível. A Chapecoense, no ano da sua reconstrução, ela chega em 8º lugar do Campeonato Brasileiro e conquista a vaga a pré-Libertadores no ano seguinte. Ou seja, a Chapecoense, nos 2 anos que nós estivemos lá, ela disputou 2 competições internacionais. Quer dizer, isso não nos gerou uma medalha no peito, uma taça no armário, mas isso foi fundamental e muito além do que se imaginava. Não, e Rui, pensar que a Chape agora, ano passado, tipo, penou no último segundo, ia para cair para a Série C, né? Então tu vê como se deixa um legado no clube, foram 2 anos, se reconstruiu o clube continuou na Série A e depois não vou entrar nesse mérito, mas há uma deteriorização do processo todo. Então, assim, respondendo a tua pergunta de forma bem clara, existem clubes que tu sabe que tu tem que conquistar títulos. É obrigação de quem trabalha no São Paulo, no Inter, no Grêmio, no Corinthians, no Fluminense, no Flamengo, saber que vai ter que conquistar títulos. Mas há momentos desse processo de trabalho em que o título não vem, né? Em que tu tem que preparar o ambiente para que o título venha. Isso às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem o título. Mas é difícil porque o executivo não tem a condição de ir a público ou ir à torcida explicar isso, né? Dificilmente, dependendo do clube que tu estás, tu não vai conseguir fazer uma coletiva e dizer assim, gente, olha, vim aqui para explicar que a gente não vai disputar nenhum título esse ano. Tá morto. Não pode falar o tamanho dos clubes que tu pega, não pode falar isso. Mas eu acredito, Duda, que cada vez mais, talvez por essa discussão toda de gestão que as SAFs trouxeram, né, e tudo, que as pessoas estão começando a olhar para nós, executivos, além da coisa de contratar e demitir jogador, né? Essa é uma época do ano, por exemplo, que eu fiz uma grande concessão ao meu querido amigo, porque é um momento em que eu não paro nunca, estou sempre no telefone. Se quiser atender o celular, vender e contratar jogador, fica à vontade. Aqui não, mas porque é um momento de muito aquecimento do mercado, mas o trabalho da gente é um trabalho que ele persiste, ele é um trabalho que envolve gestão de pessoas, de processos, acompanhamento de comissão técnica, ou seja, as pessoas ainda olham muito para o executivo como o cara que contrata jogador. Se ele contratou bem, ele é bom, se ele contratou mal, ele é péssimo. Se ele ganhou, ele é bom, se ele perdeu, ele é péssimo. Não, é óbvio que ganhar, contratar bem, são algumas das avaliações que a gente é submetido na profissão que exerce, mas tem muito mais do que isso. Ô Rui, e tu acha que no Grêmio tu foi mal avaliado pela torcida? Com o passar do tempo, da maneira com que saiu, a época que saiu, porque tu sai na porta de um título. Tu sai, se não me engano, logo depois do Grêmio conquista, né? A Copa do Brasil de 16. Eu saio em maio. Não, eu saio em maio. Eu saio em maio de 16. Setembro de 16. E o Grêmio ganha o título em setembro de 16. A ponto de eu me perguntar, assim, no meu núcleo familiar, por que eu não estava ali, né? Porque foi muito próximo. Eu penso assim, eu tenho muito claro... Tu entendeu a minha pergunta? É uma pergunta pertinente, porque... A pergunta é pertinente. É muito uma pergunta... Por que eu perguntei? Porque é linkado à tua resposta anterior. Porque assim, tu foi validado na Chape, no Galo tu ganhou um Mineiro. Não, no Galo não teve título, foram só... Não foi no onde tu falou antes? No Atlético Paranaense. Tu ganha Mineiro, Sul-Americana. Mas Chape, tu ganha, cara. Mas tu ganha, assim, parece que no São Paulo... é onde meio que assina, tu faz uma puta venda do Beraldo também, que é mais de 100 milhões de reais. São coisas que dão uma marcada, né? Por isso que essa pergunta, assim, não foi validado no Grêmio, como é que tu avaliou
Acho que a história no Grêmio tem muitas particularidades, né? Quer dizer, eu assumi uma função profissional que eu me sentia capacitado, né? A partir de uma grande oportunidade que me foi dada na vida, né? Pelo nosso saudoso Fábio Koff. Sim. E obviamente quando tu assume uma posição profissional em que tu tem visibilidade, um salário extraordinário, enfim, isso gerou uma série de críticas já no início, digamos, antes de eu fazer qualquer coisa, né? Havia um preconceito em função de tudo que eu tinha vivido no clube, enfim. Mas eu tenho a visão mais positiva, assim. Eu penso que depois que eu saí do clube, as pessoas tiveram um certo distanciamento e perceberam o legado que nós deixamos, né? Que o trabalho deixou. Foram 3 anos, quando nós começamos no Grêmio, o Grêmio já não conquistava um título desde 2010, do Gauchão. Então, assim, o Grêmio já vinha há muito tempo. Conquista em nível nacional há mais de 15 anos. Então, assim, não é o período, eu detesto citar a mim mesmo, mas não é o período do Rui, que foi um período sem títulos. Né? O Grêmio vinha há muito tempo sem conquistar títulos sequer do Gauchão. Né? E realmente, nos 3 anos e meio que eu estive lá, não veio a medalha, né? Mas foram 3 anos de protagonismo. O primeiro ano a gente foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o que hoje é muito comemorado e com toda a razão. É muito difícil ser vice-campeão brasileiro. Que fazia tempo. Então, no primeiro ano de gestão, em que se monta um time super competitivo, aquele time do Grêmio foi vice-campeão brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. E nos 3 anos e meio que eu estive à frente do processo de gestão do Grêmio como diretor executivo de futebol, nós só ficamos 1 ano fora da Libertadores. Ou seja, foram 3 anos de protagonismo e de uma reconstrução, porque também ali tinha uma reconstrução. Né? Nós tivemos um período em que nós tivemos que tirar 13 jogadores já na gestão do presidente Romildo, né? Que precisava equilibrar a folha. E exatamente é o ano seguinte que nós temos dificuldade na Libertadores, que é o 2016. Mas tu vai lembrar que quando se anuncia a pré-temporada de 2016... Quando o Grêmio perde para o Rosário? Perde para o Rosário, mas nós tínhamos uma equipe competitiva. Né? Nós terminamos sendo desclassificados por aquele que foi o finalista da competição. Né? Era do Cudê até, né? Isso, era o Cudê, o treinador. E naquele momento, eu me lembro como se fosse hoje, na abertura da temporada, que é tradição nos clubes do Sul, né, os dirigentes falarem, eu falei isso. Né? Tem até uma matéria que fala sobre isso. Eu disse, olha, chegou a hora da conquista, porque nós estamos muito próximos há muito tempo. E essa conquista vai chegar porque eu conheço o elenco que tem aqui. Né? Eu já tinha um elenco... Eu acho que 95% do elenco já era um elenco construído pela nossa gestão. E aconteceu o título da Copa do Brasil, em que eu não estava lá fisicamente, mas acho que ficou um legado importante. E tu cai, entre aspas, justamente nessa derrota, né? Foi, no dia 6 de maio nós fomos classificados e aí eu saí do clube. Mas teve um agravante também pela eliminação contra o Juventude, né? Duda, assim... Eu já sentia que o clima... que já tinha chegado o momento, porque eu tinha passado por muitas crises que são normais no futebol. E todo mundo, tinha gente que brincava no CT, pô, mas tu é um cara forte, né? Porque, bom, eu era forte, sou forte, mas eu tinha uma pessoa que me dava muita condição de trabalho, que era o Fábio Koff, né? E que acreditava no trabalho. E o trabalho, ninguém fica 3 anos e meio num clube, Duda, porque é simpático, porque fala bem, porque fala mal, porque é legal. Né? Eu tenho muito claro que a minha longevidade no Grêmio passou muito pelo que nós fizemos. Né? Pela forma como a gente enfrentou um clube que se imaginava o Real Madrid, porque tinha uma nova arena, né? E a gente viu que não era bem essa a história, e precisava montar um time competitivo, porque o presidente Fábio Koff tinha essa convicção e queria praticar isso. E eu penso que no primeiro ano de trabalho como executivo, a gente conseguiu chegar em números bem interessantes. Eu te falei, disputamos o Campeonato Brasileiro. Hoje todo mundo comemora, e com razão, quando se chega numa posição de vice-campeonato brasileiro. E deixamos, como eu te falei, a gente deixou um legado muito interessante para o clube. Não, eu acho que... Eu te perguntei isso porque eu acho que hoje em dia tu é mais reconhecido, né? Do que na época era. Pode ser porque, né, os títulos tenham vindo depois. E aí, não, mas só um pouquinho. Quem contratou o Maicon? Pilar, o Jeromel, renovação do Groy. Putz, quem mais, cara? Tu sabe muito melhor que eu. Juliano, de repente, que fez parte do início do processo. Juliano, Luan até todo o processo nós mudamos muito significativamente a formação do Grêmio. Então aí tem Pedro Rocha, Cebola, Luan, Wallace,
todos os jogadores que foram vendidos e que está nos balanços aí, geraram quase 500 milhões. O Grêmio foi o então, assim, mais num trabalho, numa visão estritamente de performance executiva, vamos dizer assim, que é os parâmetros, as métricas que o mercado tem hoje, se renovou o elenco, se trouxe um percentual muito maior de jogadores formados no Grêmio para o elenco principal, e a prova é que foram vendidos, né? E para vender tu tem que jogar. Se construiu um elenco muito comprometido com um clube de jogadores que fizeram história no clube, né? Então, quantos desses jogadores tu citaste viraram referências? Ah, mas foi porque conquistou o título? Não, porque ficaram bastante tempo no clube. Né? Então, o Michael é um... Eu podia citar aqui o Jeromel, o Michael, a renovação do Marcelo Groi, que eu me lembro na época, nós fomos muito criticados, porque fizemos um contrato de 5 anos, e o Marcelo foi muito correto, porque na época em que esse contrato Dida, o Marcelo dá uma baqueada, e eu conversei muito com eles, cara, confia em mim, nós vamos juntos. O Marcelo ia sair, né? Naquela época. O Marcelo quase saiu do Grêmio quando se contrata o Dida, vai pro Vasco, que era um né? pedido do treinador de ocasião, e depois termina fazendo um contrato de 5 anos, e eu lembro, Duda, como se fosse hoje, porque quem apanha não esquece, né? Que se falava como fazer um contrato de 5 anos com um goleiro, os valores, enfim, e ele virou talvez um dos grandes goleiros da história do clube, né? Não tem nenhuma dúvida. Só que tudo isso que a gente está falando é exatamente isso. Precisa passar o tempo, as pessoas precisam se distanciar, olhar e ver que a equipe campeã da Copa do Brasil tinha, se não me falha a memória, um jogador que nós não tínhamos contratado nos relacionados. Né? Então tinha um trabalho ali. Né? E obviamente que eu não estou me associando à conquista. Eu não estava lá. Era um outro colega, era outro grupo de pessoas. Mas, enfim, mas foi um legado legal. Mas tu vibrou em casa quando o Grêmio ganhou. Onde é que tu estava? Cara, profissionalmente falando. Não, eu estava em casa, né? Porque eu não tinha ainda... Havia uma dúvida, né? Como seria o Rui que sai do Grêmio, se ele continuaria sendo um executivo de futebol. Né? A minha formação é advogado. Né? Mas eu tinha me preparado para aquilo e sabia que aqueles 3 anos e meio tinham me colocado numa condição muito diferente de mercado. É uma história muito legal, né? No dia do jogo, o meu pai estava no hospital. E eu fui no hospital visitá-lo, né? Ele estava com uma situação assim, que exigia cuidados. E quando nós saímos do hospital, nós pegamos um táxi, eu estava parado, era o dia do jogo, as pessoas estavam indo pro jogo, né? Então tu estava em Porto Alegre? Eu estava em Porto Alegre e eu estou parado assim no táxi com a minha família, inclusive com o meu irmão, acho que estava junto comigo, que está aqui hoje. E abre o vidro e está um carro de torcedores, os caras olham para mim assim, dizem assim, pô, tu é o Rui? Eu pensei, puta, agora vou apanhar. Vou ser xingado. Aí o cara olha pra mim e diz, pô, cara, queria te agradecer porque a gente tá na final, a gente vai pro campeonato e a gente sabe que tu fez um trabalho, não sei o quê. Puta, aquilo no momento emocional que eu tava, com o pai no hospital... Foi um carinho. Mexeu demais comigo, assim, né? Não pelo vínculo afetivo, não. Pela questão profissional mesmo, né? E à noite tinha o jogo e nós fomos jantar na casa de um amigo e eu disse, cara, eu só vou te pedir uma coisa, cara, não tô afim de ver jogo. Não, capaz, cara, não vai ter jogo nenhum. Vamos lá celebrar. Quando eu chego, um churrasco assim como o teu, o cara tinha um telão de, sei lá, 50 polegadas, óbvio que tava o jogo e tudo. Que dúvida. Né? E aí eu ganhar um time depois de sei lá quantos anos. Fiquei vendo o jogo e aquela coisa toda. E quando termina, claro, uma celebração dos gremistas que lá estavam, né? E eu, óbvio, eu não vou mentir pra ti, que eu pensei, porra, cara, mas por que eu não tô lá, né? Por que porra, eram 6 meses para uma consagração naquela coisa de vaidade, né? Mais que uma consagração. Mas um reconhecimento profissional. Um reconhecimento, né? Profissional, né? E aí, cara, as coisas são incríveis assim na vida da gente. Bom, teve o título, todo mundo celebrou, né? Eu comedidamente, porque já vinha com a cabeça profissional. E aí vem parece que fecha um ciclo, né? E aí, infelizmente, veio o acidente da Chapecoense. Porque foi ali, né? Na mesma... Foi muito próximo, né? Acho que até a decisão... O jogo foi adiado até. A decisão é pós o acidente, né? Não, o jogo seria, acho que um dia depois do acidente, foi adiado uma semana. Eu sei que a conquista daquele trabalho que tinha muito ali do que eu tinha feito, estou usando eu porque a gente está falando de mim, né? Claro, óbvio. Parece que fecha um ciclo, sabe? E aí, nos dias seguintes, eu recebo uma ligação do presidente da Chapecoense, assim, Rui, a gente gostaria muito que tu viesse aqui nos ajudar a reconstruir a Chapecoense. E aí eu senti que era a grande chance de eu me distanciar um pouco disso, de ser o Rui do Grêmio para ser o Rui executivo de futebol, no maior desafio da minha carreira, né? Do Dalhar, no maior desafio da carreira de qualquer executivo.
Porque qualquer um que fracassasse ali praticamente encerraria a sua carreira. A responsabilidade era gigantesca, né? E aí a gente conseguiu fazer daquela história tão triste no início um grande case de gestão que fez com que a minha carreira prosseguisse. Não é, não. Aí, antes da gente entrar em outros, por favor, experimenta aqui, que é esse programa se chama Um Assado Para, não é só para eu comer, é para os dois comer. O assador é bom mesmo. O assador é bom! Ó. O assador é muito bom. Modéstia à parte, eu sei fazer. Caprichou. Os caras falam do ponto, mas tá perfeito, né? É. Carinha Las Piedras só. Tá perfeito, mas eu vou no mais rosadinho aqui. Não, pega o que tu quiser, tu tá em casa. Eu ia dizer, antes da gente ir para outros assuntos, que é legal, esse da Chape principalmente, enfim, tem outros legais. Recentemente fez 10 anos, né, da contratação do Jeromel. Foi agora, no final do ano passado. Então, 13 para 23. Essa é uma das contratações. Essa é a contratação que tu mais te orgulha na tua carreira de executivo? Eu acho que ela é uma contratação muito autoral, talvez por isso o meu orgulho, né? Eu sempre penso que contratar jogador é cada vez mais um processo coletivo. Não é o executivo que contrata, é uma equipe de pessoas, pessoas que te validam, que são os presidentes, os seus superiores. As equipes de análise de mercado são cada vez mais fundamentais em todo o processo. Mas às vezes o executivo tem, e eu enfrentei algumas situações em outros clubes, né, em que eu cheguei, as equipes não estavam bem estruturadas. O Grêmio sempre teve grandes analistas de mercado, mas a contratação do Jeromel tem uma história muito autoral minha, assim, né? Porque eu conto essa história, já te contei várias vezes. Essa história é ótima. Eu assinava uma revista internacional de futebol. Naquela época não era tão comum assim terem revistas, publicações internacionais à disposição. Não, eu acho que em 2013, só um mínimo parênteses assim, hoje a gente tem muito mais acesso. Aumentou de uma forma vertiginosa o acesso a jogos assim, cara, a gente tem o Campeonato Saudita passando para nós, né? Então, mesmo que fosse o alemão, não era um alemão num time não tradicional, não era o Bayern. Né? Então... E tu tem razão. E aí quando eu pego essa revista, que era uma revista que eu assinava e tinha a revista, a capa é o Jeromel, jogando na Alemanha. E me chamou a atenção um zagueiro brasileiro, magro, alto, nunca tinha ouvido falar dele. Nós precisávamos de zagueiro. Eu fui olhar a matéria, né? Ele tinha uma história de ter saído do Brasil muito cedo. Ele é base do Palmeiras, se eu não me engano. Ele vai para Portugal, de Portugal para a Alemanha. E aí havia alguns detalhes interessantes. Ele tinha participado de 2 projetos de rebaixamento, né? Que era na Alemanha. E aí, muito jovem, capitão do time. Isso me chamou a atenção. Como é que um brasileiro vai para a Alemanha, que não é fácil, né? Vira capitão tão jovem. E ele jogava de uma forma espetacular em 2 times que tinham caído. Né? Quando eu chego para o presidente Fábio Koff e falo para ele, né? Ele, daquele jeito dele, olha para mim assim, ele me chamava de intelectual, né? Porque ele dava apelido para as pessoas. O meu era o melhor, né? Claro que tinha um contexto irônico aí, mas ele me chamava de intelectual pela maneira que eu gostava de falar e tal, e o fato de ser advogado, enfim, ele tinha essa brincadeira comigo. Ele fecha a porta e diz assim para mim, intelectual, como é que eu vou trazer um zagueiro desse? Foi rebaixado 2 vezes. E com esse nome, Jeromel... Nome de remédio, me lembro que falavam isso. Obviamente que o presidente Fábio Koff sempre foi um homem que conhecia futebol, aprendi muito com ele, assim, ele tinha uma visão para as coisas, né? E naquela época a gente fazia os vídeos ainda no DVD, né? Parece mentira, né? São 10 anos. Cara, 10 anos. Hoje qualquer um tem no celular ali uma plataforma. O iScout, né? Que hoje isso que todo mundo tem, assina, né? E aí quando nós olhamos naquela TV na sala dele, eu me lembro da sala dele, ele olhou e disse, não, esse zagueiro tem muito recurso, é muito bom jogador, pode ir atrás, né? Aí claro, tem várias histórias aí depois laterais, né? De gente que descobriu e tal, mas muito do olhar dele e dessa sorte, perspicácia minha, né? De identificar ali. Mas o que foi mais legal é quando o Jeromel vem a Porto Alegre, né, quase 6 meses antes da gente oficializar. Só um parênteses, diz a lenda que ele estava acertado com o Atlético de Madrid. Eu não sei. A gente fez uma grande negociação, porque a gente já tinha feito um pré-contrato, ninguém sabia e não vazou nada, porque era importante não vazar. Isso demandou
pessoas que foram a Majorca, depois ele voltou, ele esteve reunido comigo num bar que nós fechamos um restaurante de um amigo meu para ele poder acessar lá onde a gente acertou os últimos detalhes. Foi uma coisa bem, porque quando os clubes europeus querem assediá-lo, eles já tinham pré-contrato com a gente, né? E eu me lembro que o Pedro chega no restaurante, aquele jeito dele, ele é um cara muito simples, né? Parece um vendedor de Barça, assim, de muito corretor de seguro, bem... Muito inteligente, um cara com a personalidade... Eu já percebia claramente que ele seria um capitão do Grêmio, assim, porque ele tinha uma personalidade muito grande. E aí, eu me lembro quando a gente sai da reunião, tomamos café, acertamos tudo, ele sai caminhando, aquele jeito dele, eu pensei assim, esse cara caminha assim, cara, todo desengonçado, né? O que eu vou fazer O que eu vou fazer com esse cara? Né? Então... Agora eu já contratei. Bom, então foi um negócio muito legal. Eu acho que teve muita autoria nisso. Não tem uma hora que ele chega e o Koff fala, tia, Rui, magro desse jeito mesmo? Tem muitas lendas, né? Mas eu não sei se a memória não me trai, mas acho que ele estreia fazendo um gol contra. Fez o gol contra. Acho que contra o São Luís, alguma coisa assim. E pouca gente sabe, o Jeromel, durante muito tempo, ele não era nem relacionado. No Grêmio? Isso. Já. E ele era o primeiro a chegar no vestiário e o último a sair, sempre fechando com os atletas, com os companheiros. Então, cara, questão de adaptação mesmo ao futebol, assim. Ele sofreu um pouco no início, até esses dias eu vi um podcast dele falando que o treinador perguntou, você joga onde? Em qualquer lugar, eu quero jogar. Então, sempre foi um cara, aliás, era uma marca daquele grupo, né, de jogadores que tinham uma capacidade de sacrifício em nome do todo. Né? Muitos jogadores ali começaram era um grupo que não tinha vaidade, era um grupo que o Maicon chegava nos mais jovens e dizia assim, cara, joga aqui, vem aqui, vou te ensinar. Daqui a pouco o cara era da mesma posição do Maicon, mas o Maicon tinha uma generosidade que era a mesma do Jeromel, que era a mesma do Marcelo, que era a mesma do Rodolfo na época, de jogadores... o Rodolfo, né? o zagueiro. O próprio Dudu, pouca gente lembra que quem trouxe o Dudu para o Brasil... foi o Grêmio, né? Ele estava na Ucrânia, não jogava lá. O Anderson Moreira me chama e diz assim, o Rui, trabalhei com um jogador na base do Cruzeiro, o Dudu, cara, a gente está monitorando ele. Vamos trazer? Vamos trazer. Trouxemos o Dudu, né? O Dudu cresce muito com o Filipão, já com o Anderson. Depois o Anderson sai, o Filipão desafia o Dudu a ser um jogador de mais proativo na marcação de gols, em tentar o gol. E o resto da história vocês conhecem. O Dudu vira um jogador dos maiores do Palmeiras. A gente fez coisas assim que talvez naquele momento as pessoas não conseguiam avaliar o quanto foi ousado, o quanto foi pioneiro e que depois o tempo mostrou que sim. Tu teve no Grêmio ainda, além desse time maravilhoso, que tem a contratação do Michael, que também é icônica, assim. É um cara que desafiou, muda o estilo do Grêmio de jogar. Não sei se isso passou cara, vamos trazer um volante que possa romper o camisa 5, que é que, tipo assim, da minha geração, né? O volante que joga, o centrocampista. Tipo assim, cara, o cara... O box to box. Exatamente, e esse cara era o Michael, é absurdo, né, o que o Michael jogava, assim. Depois, claro, o cara vai ficando mais velho, a qualidade dele vai aparecendo, mas com não tanta intensidade. Mas, aí tem aquele time do Vargas, do Barcos, do próprio Dudu, o Zé Roberto, Elano. Cara, esse time era o time era... Porra, esse time era uma máquina, meu. Eu lembro que os primeiros jogos na arena com esse time, né? O ataque do Grêmio era Barcos e Eduardo Vargas. Imagina, velho. E tinha todo esse time, Zé Roberto, Elano, enfim. Aí tinha o Souza, o Fernando, se não me engano, era o volante. Era um time que... Cara, esse time do Grêmio merecia... Cara, eu lembro... Merecia um título, né? Porra, Rui, eu fui Libertadores América, Grêmio e Fluminense, no Maracanã. Foi uma das maiores rodas que eu vi o Grêmio dar fora de casa na minha vida. O Grêmio faz um gol que o André Santos, ele entra com a bola dentro do gol. O técnico era o Luxemburgo. É isso. Né? Eu me lembro desse jogo, foi um jogo marcante mesmo, porque se jogou um futebol... absurdo. Total, né? Parecia o Manchester City. Era impressionante. Com perdão da comparação, mas era cara, isso. Quem tá olhando achar que eu tô exagerando, busca esse jogo. Foi 4x1 esse jogo? Ou 4x0? Acho que foi 3x0, velho. Não, acho que foi mais. Pode ter sido 4x1. Essa é uma cena icônica que o meu amigo sobe, sai e fica sentado numa placa de publicidade. Tem várias fotos dele assim, olhando por nada, porque o Grêmio dá uma roda no Fluminense. E era o Fluminense. Esse jogo tem uma história muito legal. O Zé Roberto chega na roda e na semana seguinte o Fred tinha dado uma declaração que foi tirada de contexto, como normalmente acontece. Mas como a imprensa faz. O Zé Roberto sai no meio da roda, assim, com aquele jeito
pastoral dele de falar, que ele fala Sim. muito bem. Tira um papel de dentro do calção, é a foto do Fred, mandando beijinho, não sei o quê. E aí o Zé Roberto bate no peito assim, olha aqui, ó, hoje nós vamos mostrar para esses caras o que é mandar beijinho. E, bom, o resto da história tu conhece bem, né? Deu no que deu. Foi um jogo marcante, de fato, assim. Acho que teve muitos jogos marcantes, né? Mas esse jogo realmente mostrou muita força do time que tinha sido montado. Né? Porra, esse cara... Porque a contratação do... Cara, para contratar o jogador, assim, o executivo tem que fazer umas paradas diferentes, né? Tipo, porque tu já me contou uma vez, eu acho que alguma outra live, alguma outra oportunidade, o Barcos foi uma pirotecnia, o Vargas também foi uma loucura, foi no meio de um carnaval, eu acho. A gente faz coisas que tem que ser diferentes, principalmente quando tu está competindo com projetos que têm mais poderio econômico, né? Assim, me lembro do próprio Miller Bolanhos, né, que a gente fez um carnaval, atravessamos o continente no aero... Do Bolanhos, cara, olha isso, velho. No Aero Rigo, né? Lá que começou. Já, o Rigo já estava bem presente, é verdade. O Rigo é um cara extraordinário, eu faço questão de citar ele aqui, ele nos ajudou muito, muito mesmo. Pouca torcedor não sabe, mas eu tive momentos que eu pegava o telefone e ligava para ele, eu chamo ele de Seu Celso, né? Tem que chamar, né? Isso é o mínimo, né? Seu Celso, estamos com um probleminha aqui. Como é que tá aí, Rui? Ele sempre muito interessado. Como é que estão as coisas? Não, estamos bem, a pré-temporada também. Mas sabe como é que é? O salário está atrasado. E ele o salário é atrasado, né? Mas quanto é que é esse salário? A folha é X. Então tá bom. Isso prejudica, né, Rui? Prejudica e tal. Então, Rui, fazer o seguinte, eu vou mandar depositar o valor aí na conta. Depois tu me manda um e-mail só dizendo que é. Então, nós tivemos uma pré-temporada em que ele pagou uma folha para o clube para que a gente começasse o ano bem. Esse é o Celso Rigo. E ele nunca contou isso, eu nunca contei, mas acho que não tem problema. É importante contar. Não, óbvio que ele investia em jogadores e ele se remunera por isso, mas ele foi capaz de ter esses gestos com o clube, né, em momentos delicados nossos. Então a gente contava muito com ele, não só com o apoio financeiro, mas, por exemplo, eu tenho que ir lá pegar o Miller Bolanhos lá no Equador, está aqui meu avião, pode ir. E assim foi a história de ter, no carnaval, atravessado o continente. Né? Ele tinha proposta da China, da Inglaterra, a gente conseguiu trazer. A contratação do Barcos foi muito interessante também, porque ela se concretiza dentro do CT do Palmeiras. Há um momento em que o Barcos, e até contra a minha vontade, coloca a camisa do Grêmio dentro do CT do Palmeiras. Eu digo, Barcos, pelo amor de Deus, cara, tu tá no CT do Palmeiras. E aí, naquele momento nós conseguimos fazer uma negociação. E era o melhor jogador do Palmeiras da época. Mas que muita gente até virou um pouco não digo chacota, porque não se faz isso, mas nós criamos uma parceria muito sólida com o Palmeiras naquele momento, né? Sim, o Grêmio cede o Léo Gago. Lembrando que eu estava no Grêmio, né? Então agora não tem parceria com o Palmeiras, estou no São Paulo, né? Mas naquele momento a venda Grêmio, Palmeiras. A venda do Barcos... 2013. A venda do Barcos garantiu a montagem de um elenco com o Gilson Kleiner, que era o treinador na época, que viria a ser o treinador que trabalharia comigo, um dos treinadores que trabalhou comigo na Chapecoense. E o Kleiner sobe o Palmeiras naquele ano com o time montado. Léo Gago, Leandro, tinha os 4 Wilson. jogadores e faltou o quinto, né? Que era o Marcelo Moreno, que não aceitou ir. Sim. Mas foi uma negociação muito complexa porque envolvia jogadores, outras relações, preço, convencimento do jogador, convencimento dos dirigentes da época. Então, assim, por isso que eu falo, é muito mais do que ter o preço a pagar pelo jogador. Né? Envolve dedicação, empenho, e quando eu digo isso, de todos os meus colegas, né? Sim. São processos muito mais complexos do que agora simplesmente... Tá falando da função, né? Do que simplesmente mandar um e-mail, quanto é que vale o Duda Garbi? Vale 100 milhões de euros. Bom, eu tenho 100 milhões de euros. Não, às vezes tu não tens, mas tu tem camisa, tu tem criatividade, tu tem todo um processo de convencimento que passa às vezes por falar com a esposa do cara, com o filho do cara. Enfim, o Lucas Moura foi isso. Né? A contratação do Lucas não passa por uma questão eminentemente financeira. Ela começa de um convencimento por conta da paixão que ele tinha pelo clube, do momento de vida dele, de como a família dele comprou o projeto. Né? Essa é uma boa pauta, assim, porque o Lucas foi um lance diferente do São Paulo, né? Nesse ano que passou. Foi. Porque, assim, é um jogador que, de fato, não era especulado em absoluto para voltar para o Brasil, né? Não, um jogador jovem, né, que tem uma idade que não é a idade física dele, ele é um jogador de 25 anos fisicamente, da forma como ele se cuida, não ter lesões, enfim.
para mim, eu não estou puxando a brasa para o nosso assado. Para o nosso assado aqui. Mas é uma contratação, talvez na minha avaliação, uma das mais importantes do mercado. Né? Primeiro por trazê-lo num prazo tão pequeno e ele ter sido tão importante na conquista da Copa do Brasil do ano passado. Né? E ele tinha conquistado o último título do São Paulo, né? Exatamente, e depois pela manutenção dele. Ele é uma das pilastras, junto com outros jogadores, que eu não vou citar, porque são vários, mas ele é uma das pilastras de um time que se pretende ser protagonista. Manter esse cara é um... Não, ele estava com proposta, né? Da Inglaterra, proposta desse mercado árabe que chega e diz assim, eu te pago 6 milhões por mês, te pago 10 milhões por mês. Não tem como e a competir. Escolha dele, claro, que passa por uma construção profissional do São Paulo, de um belo contrato, de um contrato importante, mas muito pelo vínculo que ele tinha com as pessoas, né, com o presidente, com os diretores, enfim, e também pelo trabalho de convencimento que nós desenvolvemos a partir da paixão dele, da família dele, enfim. Né? Eu lembro que eu não sou São Paulino por óbvio, mas que a esposa dele dava muito spoiler no Instagram. Acho que os torcedores de São Paulo ficavam sabendo muitas coisas que poderiam vir a acontecer através dela, né? Sim, porque ela, de alguma forma, fez parte do processo. Né? Ele é um cara muito família, ele é um cara que ele não tomaria uma decisão sem consultar a esposa, os filhos. Aí tu vê os filhos dele com a camisa do São Paulo. Então, assim, é uma contratação que talvez se a gente fosse olhar só com o olhar financeiro, ela seria inviável para nós, para o São Paulo. Né? Mas a partir de uma série de coisas que nós fizemos, a partir da gestão dos dirigentes, da forma como o executivo aborda, da característica da negociação, do vínculo emocional do jogador, ele está aí com a gente. Ô Rui, mas o Lucas, a ideia, como é que é? Tipo, tu tá em casa, tu ou alguém, e aí vem uma ideia assim de um jogador desse tamanho, porque assim, ter a ideia é fácil. Eu quero agora contratar o Luis Soares. Tá bom, mas não é. Mas executar assim, mas às vezes até levar essa ideia para um grupo de trabalho é meio, não viaja, cara. Como é que não cara, eu tenho que ser, como sempre procuro ser na minha vida, justo, né? A ideia do Lucas é uma ideia que parte muito por uma noção do São Paulo atual, dos seus dirigentes. Quando eu falo isso, eu falo o presidente, o Belmonte. O Muricy é meu colega, né? Não é meu, mas é um senhor colega. Né? De toda a cúpula diretiva da instituição, né? Uma visão de trazer referências de jogadores que entendiam o que era o São Paulo que eles queriam reconstruir. Ou seja, trazer jogadores que tivessem o pleno conhecimento do que significa jogar no São Paulo e como precisa se comportar para ser um jogador de alto nível do São Paulo. E o Lucas, na Mas visão... tinham poucos exemplos desse Claro, perfil, tá certo? Tu tens toda a razão. O Lucas era o mais significativo desses exemplos porque ainda era jovem, porque tinha sido formado em Cotia, porque tinha conquistado um título, o último título importante do São Paulo. Exato. E por todo o vínculo emocional que ele tinha com as pessoas, com os dirigentes do clube, ele frequentava o ambiente do São Paulo. Eu cheguei a participar, nós temos um camarote do futebol, o Lucas chegou a assistir jogos do São Paulo quando nós sequer cogitávamos de contratá-lo, porque ele gostava de estar em São Paulo para ver os jogos do São Paulo. Então essa relação que foi construída a partir de uma visão dos dirigentes, quando ela se transforma numa estratégia de contratação dele, eu tive que entender esse processo, eu tive que rapidamente entender que eu tinha que apertar o botão na noção de pertencimento. Eu tinha que fazer com que o Lucas se sentisse de novo pertencendo ao clube que o projetou, que fez com que ele jogasse em altíssimo nível e porque ele ainda está em alto nível. Né? E eu acho que esse botão foi importante dentro de toda essa construção que foi feita antes por pessoas que não diretamente, que não fui eu, mas pessoas que tinham relação até pessoal com ele. Sim. Que nós conseguimos convencê-lo a fazer parte de um processo. E aí sim, o que ele encontra no São Paulo? Uma equipe extremamente competitiva, com jogadores experientes e vencedores, com quase 14 atletas formados em Cotia, como ele fora formado, né? Então, assim, a partir dele começa a perceber, esse São Paulo é cada vez... Esse é o São Paulo que eu vivia, esse é o São Paulo que eu conheci, esse é o São Paulo pelo qual eu torço. E aí a identificação foi muito mais rápida. Rui, além nesse time tem um cara que foi capitão do teu time e que foi rebaixado com o Grêmio. Né? Então, tentando fazer uma correlação... Dois, né? Dois, o Alisson também. Eu até estava falando do Rafinha, mas tu tem razão. E o Alisson viveu um drama pessoal que depois veio à tona, né? Esse drama que a gente ficou sabendo. Mas assim,
Por que eu tô falando do Rafinha? Que o Rafinha sabe jogar bola, ninguém discute, isso é indiscutível. Mas como para avaliar que, e não só o Rafinha, pode ser uma coisa mais genérica, que um jogador que não deu certo num clube, e eu julgo que o Rafinha não tenha dado certo no Grêmio, embora há discordâncias, vai dar certo no teu time. É correto o dirigente, o executivo, ter tanta convicção em alguém que no ano passado não deu um resultado assim, esperado? Passa muito pela tua convicção, pelo que tu aprende e tu experimenta na tua carreira. Né? Eu acho que os anos todos que eu tenho desenvolvido a minha carreira me deram, obviamente, experiências que, se tu souber fazer as leituras corretas, isso vira conhecimento, né? Tu começa a conhecer as coisas. Quando eu chego no São Paulo, a primeira entrevista que eu fiz no São Paulo para ser contratado, o meu diretor, que é o Carlos Belmonte, diz: Rui, um dos perfis que a gente destacou em ti é que tu está acostumado a trabalhar com pouco dinheiro. Então, isso significa que tu tem criatividade, que tu vai te adaptar ao clube. Eu digo, não, realmente, poucas vezes eu tive projetos que eu tinha muito dinheiro para... Então, aqui a gente vai fazer um Moneyball. Me lembro que o Belmonte citou isso. A gente tem que identificar as qualidades do indivíduo e trazer para o processo mais amplo. E aí, o que nós fizemos? Né? Nós fizemos exatamente isso. Quem é o Rafinha, se não um cara que ganhou tudo no futebol, que tem uma experiência, que é um cara que agrega no ambiente de uma forma avassaladora, ele toma conta do ambiente positivamente, né? E que realmente tinha participado de um processo de descenso, né? Que é impactante, né? Mas que tanto quanto o Alisson, individualmente, eram indivíduos tecnicamente que poderiam te agregar muito. Não só pelo lado humano, que os dois têm de uma forma muito forte, né? Tanto que são amigos, e tecnicamente. Porque se tu parar para pensar, o time do São Paulo é o Rafael, goleiro, que era reserva no Atlético. No Atlético Mineiro, que eu havia contratado quando foi a minha última contratação no Atlético. Aí você era do rival, né? Aí tu vem o Rafinha, que foi contratado do Grêmio, que havia sido rebaixado. Depois tem Arboleda, que já estava lá, o menino de Cotia, que é um achado, lateral esquerdo, né? Que veio de uma condição muito desfavorável, era o terceiro suplente. Depois você vem os estrangeiros, o Caleri nós trouxemos por empréstimo, por uma opção de compra de 3 milhões de dólares, que é ridículo até, diante do que ele representa hoje. Nós chegamos a ter propostas de mais de 10 milhões de dólares pelo Caleri, quando ele já tínhamos feito a opção de compra. Então imagina que negociação a gente fez. Aí tu tens o Wellington Rato, de um clube rebaixado. Né? O Alisson eu já falei, os estrangeiros, enfim. Tem Nestor, o Pablo Maia, Nestor, Cotia, Pablo, né? Meninos que, quando nós chegamos lá, não jogavam. Todos os contratos renovados. Ou seja, a gente conseguiu fazer um time muito equilibrado, potencializando os jogadores da base, porque isso é o DNA do São Paulo, então tu tem que entender o clube que tu tá. Né? Nós chegamos a ter uma lista de Sul-Americana com 52% do elenco inscrito de Cotia. O São Paulo é muito a base, né? Então foi isso que fez. Historicamente é base. Foi isso que fez. Por isso que eu te digo, o Rafinha, quando entra nesse processo, tu imagina para um jogador... Mas tu também precisava de um lateral direito. Sim, não só o perfil, né? Mas a posição. Não, e ele é craque, né? Se tu olhar, ele brinca com a gente, se olhar o jogo que ele fez nas finais, marcando simplesmente o Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique não consegue jogar. Não é que o Bruno Henrique não consegue correr, o Bruno Henrique não consegue jogar. Ele encurtava, acho que ele jogou mais ainda contra o Palmeiras, vou te dizer. Não, ele tem jogado de forma espetacular, por isso que nós renovamos com ele. Né? Ele ia se aposentar, né? Ele é o nosso capitão. Né? Ele, assim, eu acho que o Rafinha traduz exatamente o perfil de atleta que o São Paulo começa a trazer desde que nós chegamos, e tu vais identificar que tem muitos parecidos. Né? A gente conseguiu trazer jogadores muito parecidos, sejam estrangeiros, sejam os de Cotia, quer dizer, a gente conseguiu, e isso não é mágica, a gente conseguiu criar um perfil de elenco em que todos são muito comprometidos com o nosso processo. Mas é difícil, né, às vezes tu bancar. Como é que é para vocês, né, e para o Rui, a rede social na vida do dirigente? Eu pego, Duda, no Grêmio, o começo disso, né? Lá em 2013, tu é o especialista nessa área, não sou eu, mas em 2013 começou essa coisa mais forte do Twitter, de todo mundo opinar em Twitter e tal, né? E o auge disso eu enfrento no Atlético Mineiro, onde realmente eu, até pela
E eu sempre gosto de falar isso, tu tá me dando oportunidade, eu nunca busquei esse protagonismo que eu tive em alguns clubes, né? Esses protagonismos que eu tive em alguns clubes, eles me foram colocados como uma condição de trabalho. Eu preciso que tu vás falar depois da derrota. Eu preciso que tu vá lá falar com a torcida organizada. Não é o teu perfil, Não, eu me sinto preparado para isso, eu tenho condições intelectuais e coragem para isso. Mas isso é absolutamente contrário ao teu instinto de preservação. Sim. Porque em alguns clubes eu fiquei associado à derrota, porque eu só falava na derrota. Né? Então, quando a gente ganhava, nada. Perdia, chama o cara. Né? Eu vivi isso muito no Atlético Mineiro, que era um projeto de reconstrução. Então, assim, eu acho que esse processo ele tem que ser equilibrado. Né? E quando tu está muito exposto, a rede social vira um tribunal de exceção. Né? Então, assim, todo mundo opina, porque hoje a opinião ela tem que ser dada imediatamente a um fato que se acha que aconteceu. Às vezes o fato nem aconteceu, a gente estava conversando aqui antes do programa. O fato não acontece. Então, muitas vezes, na minha carreira, eu fui criticado por algo que eu não tinha feito. Embora eu possa ser criticado por algo que eu fiz, eu cometi muitos erros na minha carreira. A minha carreira é uma carreira de muito mais acertos, de muito mais legados do que equívocos. Mas, obviamente, eu sou humano, eu erro. Né? Então, assim, hoje as redes sociais, elas têm uma força tão grande que elas definem se tu vai prosseguir num clube ou não, dependendo de quem está acima de ti. Eu tive a sorte, né? Eu não sei se é sorte, ou se é uma conjunção astrológica, ou se é as coisas que a gente conquista na vida, de encontrar muitos dirigentes ao longo da minha carreira com quem eu tive muito prazer de conviver, outros nem tanto, mas eu tenho hoje dirigentes que, nos momentos mais difíceis nossos, nós tivemos uma derrota muito dura para o Del Valle numa final de competição. Sim, que a gente tinha muita vontade de ganhar. Né? Nós tivemos uma desclassificação no Campeonato Paulista que foi muito dura e naquele momento seria muito fácil eu chegar e demitir o Rui. Olha, eu vou trocar de executivo. E o que se fez? Se manteve o trabalho. E essa manutenção de trabalho, não só minha, mas de todo o processo do departamento de futebol, ela trouxe o título. Eu não tenho dúvida disso. Porque a manutenção. Porque as pessoas se sentem protegidas dentro de um ambiente de convicção. E futebol, Duda, não se ganha de uma forma aleatória. Eu sei que é um jogo, eu sei que tem muito do componente sorte e azar, tem. Eu sempre digo, a gente tem que ser 50% competente, quase falei um palavrão aqui, muito competente. Pode falar, cara. Muito competente em 50%, porque o resto é um jogo. A bola bate na trave, sai, o goleiro defende, bate nas costas do cara, entra. Se tu for incompetente nesse 50%, tá morto. Mas é um jogo. Né? Então, assim, mas quanto mais tu tens convicção no teu ambiente, tu diminui muito esses outros 50% de sorte. Por quê? Porque as pessoas confiam, as pessoas começam a te olhar com confiança, as pessoas sabem que tu tá preparado para perder, porque a gente perde mais do que ganha, não tem jeito. A profissão que eu escolhi, ela me exige uma preparação muito profunda para a derrota. Para a hora que está todo mundo chorando. O Rafinha, só para citar a última vez o Rafinha, com tudo que ganhou no futebol, era o jogador que chorava copiosamente quando a gente perde o título para a Sul-Americana. E quando os jogadores mais jovens viram o Rafinha chorando copiosamente por perder uma final de uma Sul-Americana, eu percebi que ali tinha uma semente importante. E que uma hora essa semente ia frutificar. E ela frutificou na Copa do Brasil. Eu te perguntei das redes sociais, porque eu já vi clube não contratar por rede social e clube, sei lá, também criasse uma onda e... Ou seja, às vezes o clube também usa a rede social como termômetro. Claro, sim, a gente usa a ferramenta. Né? Se a ferramenta é usada contra nós, às vezes a gente pode usar essa ferramenta a favor. E assim, Duda, não é que eu estou na Idade Média, eu acho que eu penso que a rede social, a forma de comunicar-se com o torcedor, que ao fim e ao cabo é o teu cliente, ela mudou. Né? Eu tenho que entender a importância que tem esse nosso bate-papo, de como eu posso me comunicar através dessa nossa conversa, como a rede social é importante. Eu não sou avesso à rede social. O importante é tu identificar o que essa rede social tem de representatividade. Será que a torcida de um clube está representada numa rede social? São Paulo tem muito torcedor. Então, assim, são 20 milhões de torcedores. Será que os 20 milhões de torcedores... Será que o Twitter representa ele tem uma amostragem fidedigna do que é o torcedor de São Paulo? Claro que não. Porque tem muito torcedor de São Paulo que, até porque o clube se popularizou, nem tem acesso a essas ferramentas, né? Então, assim, mas é óbvio que a gente pensa muito no que vai fazer, também considerando esse ecossistema de rede social, né? Senão
Senão não dá para... Falando em rede social e marketing, o patrocínio do Morumbi, ele é algo que, assim, cara, eu achei um lance incrível. Será que as pessoas vão mudar a forma de falar do estádio? Cara, eu não sei se as pessoas vão mudar a forma de falar, mas que vai mudar a plataforma econômica do clube, vai, né? Porque 30 milhões. Eu acho que isso é muito importante, mas aí passa muito, isso que eu digo, eu acho que o processo vencedor de um clube, ele é sistêmico, né? Ele não é do futebol, ele não é do marketing. Então, assim, nós temos um presidente que tem essa formação de marketing, tem uma visão muito ampla de marketing. Nós temos um diretor de marketing que é profissional extraordinário, talvez um dos melhores com quem eu já trabalhei. E a gente Qual é o nome do marketing do São Paulo? Quem é o diretor? É o Tony. É o Tony. A gente chama carinhosamente Tony. Sim. Né? O Tony é um cara espetacular, um cara que trabalha muito bem, mas o Tony isoladamente não conseguiria fazer um trabalho se não tivesse uma presidência que desse a ele a autonomia necessária, com capacidade negocial, se não tivesse um departamento de futebol que tenha a visão clara de que é o futebol vencedor que retroalimenta o futebol, isso. Sem dúvida. Né? Então, o ecossistema é alimentado pelo futebol. Aí, já que a gente está falando de nomes, o Belmonte é um cara que é muito proativo em relação às demandas do marketing, mas sabe que quanto mais forte formos como equipe, quanto mais investimento fizermos, mais a gente faz essa roda girar. Então eu acho que o São Paulo vencedor de hoje é muito esse São Paulo sistêmico. É um São Paulo que cada um se importa com o que o outro está fazendo. E isso é uma marca dos executivos que precisam estar inseridos nesse mercado. A gente não pode só entender de futebol, Duda. Eu tenho que entender o que tu faz, eu tenho que entender o que o meu colega de marketing faz, eu tenho que entender as demandas do meu jurídico, eu tenho que entender as demandas dessa visão cada vez mais social do futebol. Então, assim, é por isso que a gente consegue transitar em todo o clube. Só para pontuar, o Morumbi virou Morumbis. Isso. Que é a Mondolês, né? Que é o dono do Bis. É uma marca, eu não sei qual é o país, mas enfim, o Morumbi vai ser Morumbis. Não, e tu vê que é uma sacada genial, né? Porque tu não compromete a ideia, exatamente. Tu acrescenta e a plataforma econômica se potencializa muito. 30 milhões eu ouvi eu não sei os números assim. Deixa que eu falo, Rui. 30 milhões de reais. Mas os números são bons. Por ano. Cara, 30 milhões de reais por ano, olha, é mais de 2 milhões por mês, dá pra pagar um saláriozinho aí de alguns bons jogadores com esse dinheiro aí, né, Tchê? Dá. Porque hoje em dia tá... Tchê, tu não acha que o futebol inflacionou demais nos últimos tempos? Tipo assim, entre nós aqui tem um jogador que, cara, ganhar... A gente fala 800 mil como se fosse troco. Porque o futebol inteiro se enriqueceu por causa da liga, essas coisas? Eu acho que até vem antes da liga, né, Duda? A indústria do futebol, ela se transformou numa indústria muito lucrativa para muita gente, né? A gente tem a tendência, e a tua tendência, a minha, nós estamos dentro de um percentual muito reduzido de realidade. A realidade do futebol brasileiro, ela é terrível. Nós trabalhamos dentro de uma ilha. De uma ilha. Né? E nessa ilha, como todas as ilhas, as coisas se transformaram de uma forma muito contundente, em termos de valores, de salário, de contratos. Tu tens toda a razão. Hoje tu não consegue contratar um jogador no Brasil que tenha se destacado por menos de 5, 4, 5 milhões de dólares. Isso é inacreditável. Antigamente esse era um valor que te permitia acessar um jogador que fazia muita diferença. Por isso que a leitura de mercado hoje te leva muito para o mercado sul-americano. Que ainda é um mercado que está defasado em relação a nós. Por isso que os clubes brasileiros buscam muitos jogadores sul-americanos. Por isso que é importante que nós tenhamos cada vez mais uma ideia de jogadores comunitários. Porque é isso que vai me permitir ser competitivo. Se eu não tenho o orçamento que tem um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, eu tenho que acessar outros mercados a partir do meu conhecimento. Eu tenho que aprimorar o conhecimento de jogadores que não estão na prateleira, porque os da prateleira os caras vêm e pegam, né? Então eu tenho que achar os outros, mas eu tenho que ter ferramentas para isso. Então a gente tem hoje esse mercado sul-americano como um mercado muito forte, porque às vezes a moeda do país é fraca, tu consegue trazer um jogador mais importante por um valor um pouco menor, porque dentro do Brasil é muito difícil. Mas tu é um cara que já olha o mercado sul-americano há mais tempo, né? Porque nos tempos de Grêmio,
Tu é um cara assim que... Pô, vamos lá. Maxi Rodrigues, acho que era da tua época, não? Sim. Cara, um uruguaio, cara, que ninguém sabia quem era, surgiu do nada. Cara, deu uma, né, foi Grêmio, acho que foi Vasco, ele deu uma rodadinha e tal. O Max sofreu muito com a questão física, mas é um jogador talentosíssimo, né? Não, eu peguei, assim, bem no cabelo, um jogador que uma coisa é tu ir no Vargas, que tinha sido campeão, tipo assim, é mais fácil, né? Vamos dizer assim, o médio, né, o cara que avalia futebol medianamente vai conhecer o Vargas. Agora, o cara que tem que ir a fundo para saber como eu te falo, Duda, assim, cada vez mais... Mas isso é uma característica tua, isso que eu queria dizer. Eu sempre gostei do futebol sul-americano, porque sabia que esse era o desafio nosso, e aí tem muito da cultura de futebol nossa, né? Eu fui formado nessa cultura de futebol. Do futebol muito mais... Eu só falei numa outra live esse dia. A minha formação de futebol é o futebol do Rio da Prata, né? É o futebol uruguaio, argentino, paraguaio. Por que é? Porque é a cultura nossa, a gente tem muito essa visão. Do gaúcho, tu quer dizer? Da gente olhar para os nossos vizinhos mais do que no Nordeste, por exemplo. Não, claro. O gaúcho, tá. Nós tivemos grandes jogadores nordestinos no Grêmio, né? E assim, o que eu digo é que a identidade e conceito de futebol, de não se render nunca, de ter uma capacidade de além... Em termos de perfil, a gente olha muito a gente se identifica mercado, mais com ele. Né? Uhum. Tanto que brincam muito que basta o cara falar espanhol, sim, que os clubes do sul do país vão lá e contratam. O que obviamente é uma brincadeira, não é isso. Porque não é bem Mas isso. assim, eu vivi em 2 momentos de clubes em que nós conseguimos mudar a legislação nacional. Quando eram de 3 para 5, que foi um ofício que o Grêmio manda. E a gente, por que se fazia isso? Porque a gente tinha um número expressivo de estrangeiros naquela época e sabia que o mercado era esse. E agora, no São Paulo, nós fizemos mais um movimento, com o presidente, com todo mundo endossando, o Belmonte, e conseguimos mudar de 5 para 7. Por quê? Porque esse mercado é um mercado muito 7 relacionados. Competições nacionais, tu pode ter 7 estrangeiros. Relacionados. Isso. Tá? E dentro do campo também. Também. Não importa. Tá. E antes eram menos. Sim. Né? Então, assim, parece pouco, mas é muito. Porque tu amplia potencialmente a tua capacidade de ter... Tu pode ter mais de 7 no elenco. É só rodar. E o futebol hoje está muito global. Quando eu falo 7 estrangeiros, pode ter um croata, pode ter um português, pode ter um... Né? Não é necessariamente o paraguaio. Agora nós contratamos um jogador paraguaio talentosíssimo, que eu acho que vai dar muito certo. Bobadilla. Um jogador que tem muito esse perfil do meio-campista pleno, né? Assim, e por que conseguimos acessar? Porque a gente tinha um número maior de vagas, a gente vai, né, tá trabalhando com essa margem aí de 7, 8, mas é o mercado que... Sabe que eu estava esses dias lendo uma estatística, o Fluminense perdeu, né, agora recentemente ali para o City, enfim, não vou nem entrar no mérito de como foi o jogo, só o dado. Depois que a Lei Bosman foi implementada na Europa, o Brasil só ganhou, eu acho que 2 vezes, acho que só Corinthians e Inter, eu acho, tá? Depois da Lei Bosman. Antes era, tipo assim, o Brasil eu digo sul-americanos, né? Claro. Acho que o Boca ganhou também, do Milan, acho. Então, a diferença quando se abriu, viraram seleções do mundo. Exato. Lá na Europa. É isso. Existe a possibilidade, tu acha, no Brasil, a gente de vez não ter mais restrição a jogadores sul-americanos e apenas a europeus? Eu acho que é uma reflexão importante, né? Porque o mercado europeu se fortalece muito a partir disso, né? Quando o jogador é comunitário e ele transita, e mais do que tu ter acesso a um jogador economicamente viável, tu tem acesso a outras culturas de futebol, né? Tu começa a trazer jogadores que têm outra visão, tu começa a ter elencos mais... a gente viu que o Grêmio aprendeu com o Soares, cara. Exatamente. Então, assim, será que ter um central holandês não te agrega muito do ponto de vista do processo defensivo? Será que ter um jogador inglês hoje no teu time não te dá uma dinâmica física? Estou criando aqui coisas. Sim, claro, Porque conjecturas, a gente tende a imaginar que é só o jogador estrangeiro, né? Claro que no nosso caso, se a gente for simular um pouco essa coisa de comunidade sul-americana, obviamente que a gente continuaria com vagas restritas para jogadores de fora da comunidade sul-americana e teria a chance de ter, porque na Europa, quantos times europeus altamente competitivos são formados sem nenhum jogador da sua própria nacionalidade? Muitos. Inúmeros. E isso
eu não sei se isso é decisivo para que eles sejam tão competentes. Eu acho que tem muitas coisas por trás disso. Tem a qualidade do treinador, a comissão técnica, a estrutura do clube, capacidade de ser assertivo nas contratações. Mas, obviamente, que quando tu abre o leque de poder trazer o sérvio, o holandês, o alemão, o brasileiro, cara, isso te dá muito mais vantagem competitiva. Porque, assim, é nítido que hoje, eu sou gremista, eu posso falar do Colorado, Cara, o Inter tem inúmeros estrangeiros, Arangues, Rocher, Valência, cara, me fugiu assim, mas o Mercado, o lateral agora, o espanhol que veio, o Malo, olha quantos, cara. E o que acontece quando tu faz esse pacote de contratações? O time do Inter melhorou muito quando mas veio na então janela. O estrangeiro é melhor que o brasileiro? Não, eu ainda continuo acreditando que o melhor jogador, o jogador com mais capacidade criativa, improvisação, intuitivo, é o brasileiro. Mas quando tu coloca o brasileiro com outras esculturas de futebol, ele cresce. Então, assim, tu tá dando um exemplo do Internacional. O Internacional faz esse pacote de contratações e o time faz assim. Na hora. E com um treinador estrangeiro. Claro. Argentino. E o treinador estrangeiro, exatamente. Argentino. Que também melhora. Vamos deixar as nossas reivindicações aqui no nosso programa aqui, né, para as pessoas. Aliás, se você estiver gostando, vou até ficar de pé porque merece o pedido. Se você estiver gostando, deixa o like, agora é surra de like. Eu sempre peço para os caras deixar like no conteúdo para espalhar ainda mais. Se você gostou, não tem problema, pode cortar alguma parte, só deixa o crédito, tá, pra gente, que não dá nada, porque o papo tá muito bom, de fato tá muito bom. Eu quero voltar agora um pouco, falando bastante do São Paulo e do Grêmio. Agora, tem umas histórias curiosas na Chape, por exemplo, quando vocês vão enfrentar o Barcelona. Aquilo também é algo que deve ter te trazido uma experiência para a vida espetacular, porque tu pôde frequentar de uma forma diferente os corredores do Camp Nou ali e do Barcelona em si, né? Acho que eles abriram a porta de tal forma, acho que nunca tinha aberto para algum time assim, né? A Chapecoense, eu sempre comento isso, ela vai sempre ficar muito marcada na minha carreira, no meu coração, na minha mente. Foi tudo muito intenso, né, Duda? Por mais que a gente sempre entendeu, e as pessoas que me contrataram um executivo de futebol profissional porque era aquilo que o clube precisava, né? Padrões profissionais. Mas eu me integrei tanto na comunidade, né? Eu entendi tanto como era pertencer a Chapecó, que Chapecó está na minha vida para sempre agora, né? Assim, teu irmão mora lá até hoje. Meu irmão mora lá, meu irmão vai ser pai e vai ser e vai nascer lá. Vai então, nascer assim, Chapecó. Chapecó tocou muito a minha vida, da minha família, porque eu sabia que era um desafio que transcendia o contrato de trabalho, né? Porque eu falei isso quando eu cheguei no São Paulo, né? Substituir um profissional que foi para outro clube, que foi demitido, é uma coisa. Substituir um cara que faleceu e que era muito querido. Então, eu vivi muitas emoções que algumas eu não contei, outras eu contei, mas coisas que eu tenho muito fortes. Então conta assim, o que tu não Então, contou assim, ainda. Barcelona, por exemplo, eu não tenho uma foto minha com o Messi. Com ninguém. Por quê? Com nada. Porque no meu íntimo, eu tinha uma limitação que me dizia o seguinte: eu não posso celebrar uma coisa que está gerada a uma tragédia. Eu não posso postar fotos, eu não posso fazer selfie, eu não posso passar para alguém, faz sentido, né, de que eu estou aqui. Imagina, o Messi estava aqui, o Suárez estava aqui, né? Eu estava dentro do Camp Nou, eu estava sentado no banco do Camp Nou, o que para quem viveu futebol como eu vivi desde os 6 anos de idade, é uma experiência que não tem nada a ver com o executivo de futebol. Sim. A gente que ama o futebol, tu tá vendo o Messi jogar ali. E tu tá sentado no banco de reserva do Camp Nou. Eu não tenho uma foto, Dudu. Para não dizer que eu não tenho uma foto, é uma foto oficial que o clube tirou, eu tô sério. Porque ali, o que nos levou para participar daquele evento? Uma tragédia. Uma tragédia de 71 famílias. Eu não tinha o direito de fazer isso, né? Mas ali eu vivi coisas muito contundentes, né? De ver como os jogadores foram dignos, né? De ver como os jogadores do Barcelona, que eram estrelas internacionais, trataram com extremo carinho, né? Os jogadores, os sobreviventes, enfim. E aquilo constantemente me fazia perceber o quanto o futebol é muito mais do que tudo que a gente está falando aqui. O quanto o futebol, aliás, não só do Barcelona, a gente teve apoio de vários clubes, a gente teve que enfrentar coisas que não são publicáveis do ponto de vista de mercado, chegou um momento que as pessoas esqueceram a Chapecoense
coitadinha e passaram a nos enfrentar, a não querer que a gente ganhasse muito, porque também calma, né? Vocês já ganharam demais e tal, né? Então, assim... Em termos de mercado. De mercado, das competições sul-americanas, né? Que a gente teve 2 jogadores punidos, depois, estava mal escrito, aquelas coisas todas que depois o sistema começa a olhar e diz assim, tá, agora deu, tá? Mas assim, eu vivi coisas muito impactantes na minha passagem pela Chapecoense, porque eu sempre olhei para aquele projeto como um projeto emocional. Eu entrava na sala das pessoas, abria a porta assim, bom dia, e a pessoa estava chorando, né? Por quê? Porque ela estava lidando com luto ainda, né? Eu me lembro que o primeiro jogo contra o Palmeiras, que era o jogo inaugural, eu acho que a intenção foi a melhor possível, mas gerou um grande constrangimento. Nós fomos perfilados, todos os atletas novos e todos os profissionais novos, com as famílias, as esposas, os filhos. E, cara, aí o olhar que a gente recebia não era um olhar de apreço, não era um olhar de admiração. Em alguns momentos era um olhar até de revolta. E eu custei entender aquilo, até que um dia a Cristina, que me suporta há tantos anos, minha companheira de vida, me diz assim, sabe por que eles te olham assim? Porque a tua presença física, dos atletas, corresponde a uma pena. É a mais fiel tradução de que eles não voltam mais. Vocês ocuparam um lugar que eu nunca me senti ocupando lugar de ninguém, nem os atletas, mas para aquelas famílias... é legítimo esse sentimento. Aquelas famílias enlutadas, quando elas olhavam para mim, para os jogadores, diziam, porra, eu nunca mais vou ver o meu... E nesse dia, cara, tem uma coisa que me marca muito, e eu não vou falar nomes aqui, mas o filho do diretor que estava no meu lugar e que faleceu, quando eu termino o evento todo, ele me abraça e diz, cara, eu queria te dizer que eu fico muito feliz que tu veio substituir meu pai. Aqui. Porra. Então, isso é uma coisa que eu vivi muitos momentos como esse na Chapecoense, por isso que eu sempre digo, a Chapecoense é um case que eu não tenho medalha, eu não tenho a taça, eu tenho a medalha do Campeonato Catarinense e a foto da taça. Aliás, que eu tirei com a minha família, que eu levei toda a minha família para lá, o meu irmão vai para lá. A minha família abraçou a causa de Chapecó, né? Quando eu cheguei, no dia que eu cheguei em Chapecó, o meu telefone tocou e era o Curitiba querendo me contratar. E eu já tinha dado a palavra para o presidente, né, da Chapecoense. Foi na casa dele, do seu Plínio. E aí, quando eu tô lá, ele disse assim, bom, bem-vindo agora à família Chapecó. Agora tu vai entender o que é pertencer a essa família. Então, cara, eu tive muita coisa lá que me arrepia até hoje, né? Que eu nunca mais vou esquecer. Momentos difíceis, duros. Eu acho que eu cometi algumas injustiças lá, porque a gente terminou vivendo um momento muito emocional e às vezes quando tu está muito no momento emocional tu toma decisões precipitadas. Eu acertei muito, mas acho que cometi algumas injustiças, porque tudo era muito intenso, tudo era muito emocional. Mas o importante é que a gente termina... E tudo para ontem, né, Rui? Nós montamos um time em 25 dias. E um time bom, diga-se de passagem. Um time bom. O Reinaldo, esse que está no Grêmio, estava lá. O time que foi campeão catarinense, foi 2 vezes finalista do Campeonato Catarinense, que é um campeonato muito duro, tem muitos pretendentes, né? E um time que é campeão do segundo turno. Se houvesse um clausura e uma apertura, a Chapecoense tinha sido campeã do segundo turno do Campeonato Brasileiro, cara. Sabe o que é isso? Eu não lembrava. A Chapecoense foi 8º lugar do Campeonato Brasileiro no último jogo, que era o final do filme, né? Era impressionante o jeito que se faz o gol de vitória contra o Curitiba, no último minuto de jogo, né? E o Curitiba é rebaixado e a Chapecoense vai para a Libertadores no ano da sua reconstrução. Então, cara, é uma história que tem que ser contada sempre com muito orgulho, que eu digo, não tem muitas medalhas de ouro, mas tenho marcas tão profundas na minha vida que eu acho muito difícil com o executivo de futebol enfrente um desafio tão grande quanto esse que a gente enfrentou naquele momento. Não, isso deve ter sido muito intenso. Os 2 Atléticos, o Atlético Paranaense é tudo que se fala assim, de ditadura. Tu não vai falar isso aí, tu não vai me responder isso aí. Tu é do mercado, não pode. Mas então eu vou tentar para o outro lado. Como o Atlético consegue, ou como o Petralha consegue demandar, como é que um clube se mantém tão grande e aumentou nos últimos anos, com uma forma de governar diferente? Acho uma visão muito empresarial, uma visão de
de antever cenários. Mas é um pouco Eurico Miranda, assim. Cara, eu não sei se tu viu agora que a Globoplay tinha. Eu não vi. Mas assim, eu tive uma experiência muito rica no Atlético Paranaense como profissão, como profissional. Como ser humano, péssimo. Como profissional, excelente. Por quê? Porque eu chego no Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense está numa situação bastante desconfortável no Campeonato Brasileiro. E aí a gente é obrigado a usar um pouco aqui a questão, eu detesto ser autobiográfico, mas é importante falar isso. Não tinha treinador, o treinador era um interino, né, que viria a ser um grande amigo meu e um treinador muito competente. Um grupo que eu não tinha montado, então a primeira vez que eu chego num elenco que eu não tinha contratado nenhum jogador. Então para mim foi uma experiência profissional muito rica, porque eu tive rapidamente que fazer com que aqueles caras confiassem em mim. E entendessem que os vínculos que eu teria com eles não é porque eu dei a eles um salário de 300 mil, 200, porque eu contratei, porque eu dei a oportunidade do cara vir da base para cá. Então eu tive que criar relações, né, muito fortes, em que tinha um profissional que estava fazendo uma transição, que era o Paulo André, que virou um grande amigo meu, né? Mas o Paulo era um cara muito influente no processo com o presidente, com quem comandava o clube, então poderia me ajudar ou poderia não me ajudar, mas rapidamente o Paulo confiou em mim. E eu penso que nós temos um grande trabalho, né? Nós fizemos contratações muito pontuais, muito importantes, num clube que não atrasa salário, não tem problema, mas é um clube empresa, é um clube que é muito forte, muito consolidado. Uma SAF que não é SAF. E vai virar SAF. Sim, né? Mas eu digo, tem um comando de uma pessoa que tem uma visão estratégica muito na frente, né? Por conta da sua experiência profissional. Mas como eu te disse, para mim profissionalmente fui campeão, participei decisivamente da montagem de um elenco que foi campeão, né? Infelizmente, e eu sempre saio pela porta da frente do clube, saí depois da reestruturação do time, que seria o campeão da Copa do Brasil, por isso que eu te digo, eu flerto com esse título há muito tempo, porque eu quase fui campeão da Copa do Brasil, eu seria campeão da Copa do Brasil se tivesse ficado no Atlético Paranaense e finalmente fui campeão da Copa do Brasil. Aquele time de 19 que ganha a Copa do Brasil, tem participação tua também? Não, tinha uma base, eu não posso me associar ao que tinha uma base muito sólida, muito bem montada, né, num trabalho que o Paulo André fazia com um grupo de análise de mercado, mas muitas contratações pontuais que foram importantes foram feitas. De novo, eu estou falando em mim, né? Sim, porque a entrevista é contigo. Exato. Com a minha participação, né? Quer dizer, então assim, o Marco Ruben, que foi um jogador fundamental, foi uma contratação muito com a minha cara, né? De ir até a Argentina, já vários clubes do Brasil tinham tentado contratá-lo. Tu tinha apanhado dele lá em 16, tu não esqueceu? Isso, eu não esqueci. Aí eu precisava ir à casa dele, então eu fui a Buenos Aires, tive que pegar um avião para Rosário, porque ele só queria conversar lá, porque lá estava a família dele, o empresário dele é um cara seríssimo, um baita de um cara, todo o processo, pô, olha só, é um clube brasileiro, não, mas eu já tentei ir pro Brasil, eu estou pensando, porque eu acho que estou querendo terminar minha carreira e tal. O Marcos Ruben vai pro Atlético, e a gente fez uma contratação de alta tensão, porque pega telefone e tal, e daqui a pouco assim, não, se assim não for fazer, e eu meio que bancando as coisas, e o cara vira um dos grandes artilheiros daquele time. Então assim, tinha muito as minhas características, o perfil profissional que eu tenho, e saí porque foi uma decisão, respeitei, né? Mas aquele time continuou evoluindo, tanto que foi campeão, né? O próprio Thiago ficou lá e virou um treinador reconhecido nacionalmente. Né? E aquele time, muita gente, entre aspas, aqui no Sul, né, que é onde esse podcast mais tem alcance, entre aspas, desdenhou o Atlético Paranaense e tal. E hoje o Atlético Paranaense tem aquele time, né? Léo Pereira, campeão no Flamengo, Bruno Guimarães, titular da seleção brasileira, Renan Lodge, frequentemente convocado à seleção, Rony, um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras em Libertadores. Sim. Cara, poderia citar o Rafael Veiga, não era daquele time? Sim, Rafael Veiga. Rafael Veiga, o craque do Palmeiras. Tipo, era um cano esse time. O Atlético Paranaense é um clube muito forte, muito sólido, e eu penso que vai continuar assim muitos anos, né? Que tem isso eu digo, assim, eu consigo separar uma coisa da outra. Para mim foi muito rico profissionalmente, né? Mas o que foi ruim pessoalmente? As relações, a forma como as coisas foram acontecendo depois. E eu, assim, cara, eu sempre brinco, né? Eu sou gaúcho, né? Sou neto de peão de distância, então, assim, eu não me assusto com qualquer coisa. Mas tu tem que ter um ambiente minimamente saudável
em qualquer atividade profissional onde a gente fica tanto tempo ali, né? Então, assim, o executivo de futebol, ele tem um longo período, ele costuma ficar envolvido com as atividades de trabalho muito além do seu expediente, né? Porque então, assim, tu tem que buscar até qualidade, mas para mim foi uma experiência muito rica, né? Eu entendi o que é trabalhar num clube com a visão muito empresarial, contribuí decisivamente para que processos fossem melhorados, acho que dei minha contribuição, foi importante para o meu currículo estar trabalhando no Atlético, eu sou grato a essa oportunidade. Você é só time grande, velho. Né? E acho que ter passado pelo Atlético, ter conquistado o título da Sul-Americana, que é um outro título que no Atlético Mineiro eu quase cheguei na final também, por muito pouco, até os 38 minutos nós estávamos na final da Sul-Americana, onde a gente teria com o time que tinha. Era o do Sampaoli, né? No Galo, não? Não. No Galo eu trabalhei com o Rodrigo Santana, que era o treinador, Sim, que também jovem, começou interino, né? Também no Atlético, que foi o único clube que eu tive mais dificuldade, mas o Atlético era um clube que vinha se reconstruindo, né? Teve o meu trabalho, que eu acho que teve uma implantação de vários processos. Depois veio o Alexandre Matos, que também ficou exatamente o mesmo período que eu, 10 meses, e que também contribuiu para a reconstrução. E finalmente chega o Caetano, com toda a sua competência, né? Então o Atlético também me parece que é um clube que teve a reconstrução de processo a partir de profissionais com perfis diferentes, mas muito preparados. Curiosamente, o Alexandre Matos também foi para o Atlético Paranaense, né? Depois. Sim, e também teve que se adaptar ao que o clube exige de um executivo, né? Eu acho que isso é outra coisa, Duda, que quem está nos vendo e ouvindo aqui e quer fazer parte da indústria do futebol tem que entender que, além de tudo que nós falamos aqui hoje, e eu tenho certeza que hoje a gente sai daqui e as pessoas entendem um pouco mais do que é a nossa função de executivo. Legal, né? acho muito curiosa essa função. É a capacidade de adaptar-se ao que o clube te exige. Existirão clubes em que tu vai ser mais protagonista, outros tu vai ser menos protagonista. Por mais que tu esteja capacitado para ir para frente da câmera, para defender as tuas ideias, defender teu grupo, para exercer a tua atividade de forma plena, existem clubes que vão dizer assim, não, aqui quem fala não sou eu. Até porque se tu falar, tu dura 6 meses. Se tu não falar, tu dura 3 anos. Então, e o Alexandre se adaptou no Atlético Paranaense, como eu me adaptei, como certamente o Caetano vai se adaptar quando for para lá, como outros colegas nossos, poderia citar vários aqui extremamente qualificados, né? Mas vou citar esses que são mais... Então é o caminho, adaptar-se. Ô Rui, falamos muitas coisas boas, quero falar umas coisas ruins. E eu quero ver se tu vai fugir dessas perguntas. Não vou fugir não. Você já fez umas contratação ruim, na tua opinião? Fiz. Fiz bem menos do que as boas, mas fiz. Mas fiz e sempre tive, eu acho que mais que coragem, a dignidade de fazê-las sempre minhas. Mas o que é uma contratação ruim, na tua opinião? Cara, eu acho que a contratação ruim é quando tu contrata de forma muito emocional, sabe? Quando tu tem que... O treinador te chama e diz, eu preciso contratar esse cara porque eu perdi esse jogador. Calma. E às vezes tu não tem estofo ainda para dizer pro cara assim, calma, né? Hoje eu tenho muito mais estofo para isso, Sim. né? E tem erro de avaliação também, talvez tu pegue clubes, por exemplo, quando eu chego no Atlético Mineiro, onde eu errei, mas acertei bastante também, né? Eu não tinha uma equipe, o Atlético não tinha uma equipe de análise de mercado. O Atlético tinha uma pessoa que estava há muitos anos lá, que obviamente eu não vou citar aqui, que tinha bons conhecimentos, mas que tinha uma série de visões de futebol, assim, era um exército, um homem só. E o sucesso dos grandes executivos europeus e dos executivos brasileiros é cada vez mais ter múltiplas opiniões, se cercar de pessoas, porque é humanamente impossível, Duda, que um executivo que faz o que a gente faz tenha tempo para ver 70 jogos de um jogador, 80 jogos, as ações ofensivas, as ações defensivas. Hoje existe uma equipe que faz isso. Né? Para os grandes, confiar nela, né? Eu tive recentemente conversando com o Edu do Arsenal, né, que nos visitou e é um cara extraordinário, ganhou recentemente um prêmio aí dos melhores executivos da Inglaterra. O Edu tem praticamente 25 pessoas trabalhando para ele, né? E tá certo. E ele é o cara que pensa o processo, né? E eu trabalhei em alguns clubes, e quando eu digo eu, muitos outros colegas meus, em que a gente tinha que estar desde esse guardanapo, ele é adequado para esse churrasco, a carne está bem passada, a carne foi comprada com preço bom, e isso não funciona. Já não cabe mais Agora, tem posição. erro de avaliação? Claro que tem, mas eu penso que o processo de contratação de um atleta, e eu não digo isso para me defender, porque várias vezes assumi e assumo aqui todas
as equivocadas que fizeram. Falta só dizer uns nomezinhos. Tem um que tu gosta muito, que eu sei que tu vai falar, mas tem um outro contexto, né? Mas é óbvio que a gente erra. Por quê? Porque às vezes, cara, tu tá premido muito pelo... esse dia eu vi uma coisa que é muito legal. Futebol não é filme, é foto. Né? É muito momento que tu tá vivendo. Sim, é verdade. Né? Assim, pô, tu perdeu um lateral esquerdo, tu tem que contratar. Porra, mas o clube quer o cara. Pô, mas nós estamos numa situação que a gente só apanha dos caras. Vamos dar que eu acho ridículo isso, tal de chapéu. Isso não existe, o mercado é assim, né? E teve outras contratações que o executivo assume, mas nem sempre é ele que foi impositivo nisso. Mas eu errei. Eu digo sem... Menos do que acertei, mas errei. Tá bom, acertou mais. Mas aqui ele me corneteou aqui, que eu falei, é que ele deu o chapéu no Inter, e eu acho que era hora de deixar o Inter levar. Que é o... Como é que é o nome dele? Eu não sei nem mais o nome do jogador. Eu não vou falar. Centroavante. Fala tu. Henrique Almeida. O Grêmio não precisava desse jogador. Não precisava. Mas às vezes era importante dar o chapéu. Eu acho que foi realmente não deu certo, como outros não deram certo. Sim. Né? Mas é louco, né, Rui? Assim, o não dar certo, ele é muito relativo também pro jogador. Sim. Né? Tem caras que a gente vai avaliar, cara, esse cara não deu certo e tal, porque é interpretativo. Vou te dar um exemplo. William José, a primeira contratação que eu fiz como executivo no Grêmio. William José. William José chega, estava na Europa, fisicamente forte, tecnicamente, base do São Paulo, todos os dados levavam à conclusão de que o William José seria um sucesso. Seria uma boa contratação. Pode ser o novo Jardel, por exemplo. Sim. Né? E ele foi um fracasso rotundo. Não foi nada bem. Onde está o William José até hoje? Empilhando gol na Europa. Ele joga no Real Madrid? Não. Mas passou por lá. Entende? Então, assim... Passou, né? Acho que ele vai ao Real Madrid e Então, volta. veja, o William José era um exemplo disso. Né? Aí tu traz o Vargas do Napoli, que foi comprado por um caminhão de dinheiro. O São Paulo queria, todo mundo queria. Aí tu traz o Vargas, que era um jogador indiscutível do ponto de vista técnico. Não deu certo. Né? Então, assim, aí tu traz o Rafinha do Grêmio, que não estava no seu lugar. Né? E o Rafinha vira o capitão, líder e o condutor do processo de conquista do então por isso que eu digo, é que aí não sai do teu controle, né? A performance do jogador sai do teu controle. Porque é o que tu falou ali, tem 50% de coisa que eu posso ter controle. Sim. Os outros 50% não tem controle. Agora, não dá para fazer aqui o discurso de que eu não tenho nada a ver com isso, né? Só o que eu digo é que cada vez mais a contratação de um atleta, ela não é um ato isolado de um indivíduo. Ela é fruto de um exaustivo debate de uma coletividade, que vai do presidente, do diretor de futebol, do cara do financeiro, do executivo de futebol, do analista de mercado. Mas agora é outra coisa que se fala muito. Os analistas de mercado é que decidem as contratações. Não é verdade. Pelo menos nos clubes onde eu trabalhei nunca foi isso. Um abraço pro Guerrinha. Né? Não é verdade. Quer dizer, é óbvio que eles são protagonistas do processo. Por quê? Porque eu pergunto, Duda, o que tu acha do jogador tal? Cara, ele tem 77 ações ofensivas. Quando chega no terço final ofensivo, ele cruza 18 vezes as 18 erradas. O Cafu do São Paulo chegava no terço final e fazia 70 erradas. Até que um dia ele decidiu aprender a cruzar. Acabou e o resto da história vocês conhecem. Então, assim, o futebol não é uma ciência exata, né? É difícil. Agora, todos os meus erros de contratação, eles nunca passaram em branco para mim. Eu sempre procurei identificar... Tu aprendeu com eles. Claro, eu sempre procurei identificar, mas quem sabe eu me deixei levar por isso, eu tinha que ter olhado um pouco mais. Uma coisa que me ensinou muito a questão hoje, que se fala de uma forma muito mais robusta, mentalidade. Pode fazer uma pergunta... Se tu quiser, tu responde ou não. Sim. Ter repatriado o Pato foi um erro? Eu penso que não. Por quê? Porque tem que entender que tipo de repatriar foi feito, né? O Pato vinha de uma lesão grave, o Pato entra no CT a pedido dele, porque ele queria se recuperar em alto nível, e ao recuperar-se dentro do CT, ele começa a mostrar como ele é como pessoa. Então, aconselhando os meninos mais jovens, a gente percebia que os meninos mais jovens perguntavam, Pato, o que tu errou na vida? Cara, eu fiz isso errado, fiz isso, tem que fazer as coisas certas, tem que fazer isso. E ele precisava de um contrato para poder treinar jogando, porque tu não pode ter um jogador treinando sem ter um contrato. O que nós fizemos? Vamos fazer um contrato de 3 meses para um cara que, quando saiu do São Paulo, abriu mão de uma fortuna
porque entendia que não podia levar esse dinheiro do clube porque ele precisava ir embora, ou vamos fazer um contrato de 6 meses e quem sabe dar a ele condições de voltar à sua atividade profissional. Então foi muito mais uma decisão de respeito a ele profissional e uma exigência que a lei estabelece, que eu não posso botar um jogador para treinar coletivo, porque se ele romper o cruzado de novo, né? E por tudo que o Pato tem de dedicação ao clube. Consegue imaginar? Nós recentemente vivenciamos um episódio em que prevaleceu a questão econômica. Né? No caso do Pato, ele abriu mão de dinheiro para naquele momento que ele sai do São Paulo, não agora. Né? Então, eu acho que pode ter sido um equívoco para ele ter escolhido o São Paulo, porque talvez por toda a questão emocional. Não deu certo estatisticamente, número de jogos, minutagem, mas deu muito certo naquilo que a gente imaginava que ele poderia agregar no vestiário e como ele agregou. Em quanto tempo, em média, dura uma contratação, uma concretização de uma contratação? Não existe tempo médio. Por exemplo, o Lucas foi uma contratação de mais de meses, né? Até se chegar à possibilidade de falar de números. Sequer se tinha a possibilidade de cogitar números. O Rames Rodrigues, né? Boa lembrança. Jogador que tem só no Instagram 50 milhões de seguidores. Sim, Tu não está contratando um jogador, está contratando uma figura gigante. Nós ficamos um mês, quase 45 dias, com máximo sigilo, tentando entender como é que ele enxergava voltar para o futebol sul-americano no Brasil, como é que ele ia se adaptar. Ele está num processo de adaptação ainda. Tem um talento como poucas vezes eu vi na minha vida, assim, é impressionante o que ele faz. Né? Os jogadores comentam, né? Olha o que esse cara faz. Agora, claro, ele vem de uma outra cultura de futebol. Mas foi uma negociação que durou 45 dias. E que não vazou nada. Né? Quando vaza o Ramos, ele está contratado. Pois é. Né? Então, assim, depende muito. Às vezes, em 48 horas, tu contrata um jogador. Né? Porque tu tem a necessidade, tu tem que fazer uma inscrição, que senão tu perde o prazo. Acelera. Então, depende muito da ansiedade do treinador. Quando o treinador te chama e diz assim, ei, e aí? Pô, Rui, não contratamos ninguém. Os caras estão contratando, não contratamos ninguém. E aí tu tem que dizer, calma, professor, vamos fazer aqui, calma. Se tu fosse botar hoje está muito na moda as bet, né? Eu tenho a minha. Tu colocaria teu dinheirinho no São Paulo para Libertadores de 24? Sem sombra de dúvida. Todo o dinheiro que eu tenho e que eu não tenho. Por quê? Porque mais do que uma equipe forte, e eu volto àquilo que eu estava falando contigo, nós conseguimos juntar uma coletividade com uma mentalidade vencedora. E um treinador E um treinador que é vencedor, mas não é vencedor por uma questão de que ele é bom e ele tem sorte. Não, porque ele trouxe essa confiança. O Dorival, quando chega na primeira fala dele com o grupo, ele fala, vem aqui porque eu quero ser campeão. E o grupo meio que... mas é isso mesmo? Porra, ele vinha do Flamengo, né? Sim. Não, eu confio. Campeão, né? No Flamengo. E eu me lembro que também numa outra conversa nossa com o grupo, estávamos os jogadores, eu e o Belmonte, acho que na época, era uma reunião por outros motivos, que não convém falar aqui. E a gente falou isso para eles, olha, o jogador ele tem 2 fins, né? O fim da carreira quando ele morre. Né? Mas ele é o único que pode se eternizar. Ele é o único que pode transcender a morte física quando ele entra para a história de um clube. E aquele grupo nosso ali, dos quais muitos estão conosco até hoje e estarão por muito tempo, eles tiveram a grande oportunidade de acreditar numa conquista que eternizaria eles. É verdade. Que era a conquista da Copa do Brasil, que no caso do São Paulo, por ser a primeira vez, já seria significativo pela quantidade de anos que o São Paulo não conquistava um título. Mas aquele grupo é o grupo que conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. E a gente percebeu que isso, somado com todo o trabalho que foi feito, com o perfil de contratação, com o suporte que a diretoria deu, pagando prêmios importantes, tudo isso faz parte, né? Nós somos um clube com dificuldades financeiras, todo mundo sabe, né? Isso é tratado publicamente por todos. Eu acho que essa mentalidade de entender o quanto seria significativo entrar para a história do São Paulo foi o divisor de águas para a gente conquistar o título, e isso existe até hoje, nesse elenco que nós temos hoje. Então eu apostaria o dinheiro que eu tenho e que eu não tenho, de que a gente vai fazer uma bela Libertadores. Se vai conquistar o título ou não sei, porque aí entra a aleatoriedade, né? É futebol. Sim, óbvio. Mas que a gente vai incomodar nessa competição, vai. Então a gente vai ficar por aqui, com esta grandíssima conversa. Isso não é entrevista, isso é conversa.
Foi um grande bate-papo que eu sempre imaginei que seria um grande papo, porque eu tô falando com um cara que sabe muito de futebol e é um grande amigo. Eu tentei várias vezes trazer esse homem aqui, velho. Várias vezes, não foi uma nem foi duas. E é difícil, que tu é ocupado, né, cara? Tu é muito ocupado. Não é o culpado, é ocupado. Boa sorte neste ano de 24. Eu tô sempre torcendo por ti. Eu torci muito contra o Flamengo para vocês ganhar, porque tu merecia muito. Alguns caras de São Paulo que eu me dou bem também mereciam ganhar. O Rafinha é um cara que por mais que tenha caído com o Grêmio, eu sempre gostei muito do Rafinha. Eu tenho um carinho muito grande por ele, por outros motivos. E então o Alisson também viveu esse drama, era uma história bonita de se concretizar. Um grande ser humano também. É um cara bem, né? Enfim, por amigos em comum a gente sabe. Não tirou pedaço, né? Podia ter vindo antes, né? Não, ou foi na hora certa? Acho que foi na hora certa. Tudo na minha vida tem a hora certa. Eu tenho um pouco de sorte nisso. Mas eu queria te agradecer muito, porque eu acho que foi um bate-papo que pôde mostrar um pouco mais do meu lado humano, que não é tão fácil, né? E é o que eu digo, eu tenho algumas conquistas no futebol, mas o futebol me proporcionou ter grandes amigos, fazer grandes amigos, e aqui está É verdade. Um dos grandes amigos que a bola amigos. me deu, e eu guardo essas amizades num lugar muito mais especial do que as medalhas, porque essas enferrujam, as amizades são pro resto da vida. Caralho, o que eu vou falar depois dessa? Muito obrigado ao Rui, muito boa sorte, esse ano de 24 seja maravilhoso para o Rui, para mim e para você que está assistindo a gente neste assado, um dos primeiros no ano de 2024, tem muita coisa boa aqui nesta minissérie no Litoral Gaúcho que a gente vai entrevistar grandes personalidades, tá? Então faz o seguinte, te inscreve no canal aí e claro, deixe seu comentário, gostou da resenha? Tenho certeza que sim, a gente volta num próximo assado, agora nós vamos pra praia, tchau!